Oi, gente! Eu me chamo Deia e esse aqui é o canal Espiritualizada. Só que não. Vamos lá, hoje eu vou dividir com vocês um livro que eu sou apaixonada, do meu autor favorito, que é Marcelo César. Tá virado assim porque é da câmera, vocês sabem, né? Que é A Última Chance. Ele é um livro do Marcelo César em parceria com o Espírito Marco Aurélio. E ele conta a história do Sérgio, um rapaz, se passa lá nos anos 80, tipo no boom do HIV, lembra que todo mundo chamavam de câncer gay, enfim, essa doença horrível. E aí conta a história do Sérgio que contraiu a doença. O Sérgio é um personagem que ou tu ama ou tu odeia, porque ele é muito carente, ele quer um relacionamento, sabe? Tem gente que não gosta de gente assim, né? E eu gosto, porque a gente é assim, né? A gente é carente. Mas, não sei, todo mundo é carente, todo mundo quer alguém. E aí tem gente que mais assume e tem gente que não assume. Mas o Sérgio, ele queria alguém. E aí, então, o Sérgio, ele... No começo do livro, ele tem um trelelê com o Vicente. Mas o Vicente... A gente tem uma história muito legal, a história do Vicente. Vou dar um mega spoiler. O Vicente, ele foi adotado. E a família adotiva dele, quando ele falou pra todo mundo, olha, eu sou gay, eles não aceitaram. Mandaram ele embora de casa. Deram dinheiro pra ele e vai-se embora. Então ele cresceu, ele foi embora e ficou jogado no mundo. Quando ele ficou com a doença, e como naquela época eu acho que ele não se cuidou, não tomava os remédios, então a doença pegou muito forte nele. Então ele precisou de ajuda, ele ficou muito frágil, muito fragilizado a doença. E aí o Sérgio ajudou ele, mas eles já não estavam mais juntos. Mas o Sérgio era uma pessoa muito iluminada, um espírito muito iluminado e ajudou ele. Aí, olha como as histórias se entrelaçam. O Sérgio, no final da história, bem spoiler, ele ficou com o Roberto. O Roberto é um médico ele é um médico que tem, ele é especializado, ele é especializado em doenças dessas ISTs aí. E aí, ele ajudou ele depois, enfim. Mas o Roberto também sofreu um monte, como a maioria das pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. As pessoas não entendem que é o amor, né, gente? Eu tenho vontade de dar na cara de gente que não entende que é o amor. Que ninguém se apaixona por um pinto, por uma periquita. A gente se apaixona pela alma. Por que é tão difícil de entender, gente? Qual a dificuldade de vocês de entender isso? Que pretensão é essa? Que vocês acham que só os héteros que amam? Por que? Enfim. É um desabafo. E aí, na história, o Roberto, ele tem uma amiga muito amiga, que é a melhor amiga dele. Como a família dele não lidava muito bem com essa coisa dele, ele fez amizade com uma... Eu não, esqueci o nome da personagem, gente. Esqueci real. Eu sei que ela foi mãe muito nova e tiraram o filhinho dela. Por causa que ela teve um caso tem um caso é feio, vulgar, né? Ela teve um romance, ela se apaixonou perdidamente por um homem muito rico que não quis assumir ela, porque ela era pobre. A família dele não deixou. E aí, então, ela ficou grávida dele. Quando ela ganhou o bebê, tiraram o bebê dela. Ainda por cima, pra fazer mais maldade ainda, não mentiram. Em vez de disseram a ela que ela teve uma menina. Quando, na verdade, ela teve um menino. Ela passou o livro todo atrás de uma menina. Pra depois, no meio pro fim, descobriu que era o menino que ela teve. Que era o Vicente, namorado do Sérgio. Sabe? Uma coisa assim. E aí, quando ela descobriu, o Sérgio estava muito triste, sozinho, os pais não davam bola pra ele, ele tinha só o Sérgio, né, pra cuidar dele. Aí apareceu a mãe dele, ela cuidou dele, e ela pôde ficar com ele nos últimos momentos. Aí eu chorei litros. Se você só chorou, não precisa chorar. Imagina tu procurar teu filho a vida inteira, achando que ele foi adotado, porque essa é a ilusão que as pessoas têm, né, quando elas deixam o filho pra doar. No caso dela, foi roubaram dela, ela não queria dar. Mas acho que essa é a ilusão que a pessoa tem. Vão pegar meu filho, mas vão cuidar bem dele. E não foram o que fizeram. Abandonaram ele quando ele mais precisou. Então imagina, tu encontra teu filho e ele tá na fase mais... Tenho vontade de chorar. E ele tá numa fase tão triste, sozinho, abandonado. Ainda bem que ele pôde contar com ela nos últimos momentos e com o Sérgio. Aí depois, essa moça que eu não lembro o nome, que é uma personagem muito fofa, ela apresentou o Roberto para o Sérgio. As histórias se entrelaçaram, é muito lindo. E tem várias histórias aqui. Aqui também tem uma frase que eu levei pra vida, porque eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás.
A frase fala assim, sabe quando a gente tá meio caído? E a gente se sentindo o pó da rabiola, achando que Deus esqueceu da gente? A gente se concentra e fala assim, sou amada e protegida por Deus. Ai, eu tô lindo. E aí também tem uma outra frase, a primeira vez que eu li esse livro, tem um personagem que é o Cláudio. Cláudio é o melhor amigo do Sérgio. E aí, o Cláudio nunca namorava com ninguém assim pra valer. Ele tinha uns trelelê ali, um caso aqui, um caso lá. Ai, casa feio, não gosto dessa palavra. Ele tinha os relacionamentos dele. E aí, quando perguntavam, nossa, mas tu não se apaixona a full por ninguém, o que acontece? Aí ele dizia assim, ó, meu amor não é desse mundo. E, gente, eu levei essa frase pra minha vida. Eu lembro que na época eu era casada e eu fiquei tão mexida com essa frase. O pessoal assim, ai, meu amor não é desse mundo. Já pensou tu passar por esse mundo sem ter um amor, sozinha, abandonada? E eu ficava pensando, ai, mexeu demais comigo essa frase. Aí quando eu tava lendo esse livro dessa vez agora, eu fiquei solteira, eu ficava, ai meu Deus, meu amor não é desse mundo. Fala isso no livro. Aí o Cláudio acaba desencarnando, um acidente. E aí o Sérgio fica mais sozinho ainda, bem na época que ele diz que ele tá doente, aí ele fica. Mas aí ele encontrou o Roberto, que ajudou ele, que ele é médico, e ajudou emocionalmente, né? Que é o que a gente precisa. Essa história também conta a história do Roberto, da dificuldade que ele teve no começo do livro, na época da escola, que essas pessoas horrorosas, preconceituosas, praticam bullying, né? Debochando. É tão triste. E aí, olha que ironia. O Roberto tem um amigo que fica rindo dele, que bate nele, que agride ele. E quando ele fica adulto, ele reencontra esse cara. E ele é gay. Na época, ele disse que descontava todas as frustrações nele, no Roberto. E, gente, isso acontece todo dia, né? Isso é a vida. Isso é. Tanto é que o romance espírito, os romances espíritos são histórias reais. Mudam os nomes, as coisas, mas são histórias reais. Por isso que eu amo romance espírita. Por causa que alguém viveu isso aqui, gente. Sabe? Isso é muito mágico. Se tu não aprendeu no amor, tu não aprendeu na dor. A gente tem duas opções de aprender. Ou a gente aprende no amor ou na dor. E lendo e vivendo a história das pessoas, tu aprende no amor, né? Porque tu vê o sofrimento delas. Tem uma frase que fala: o preconceito é a chaga da humanidade. Qual a dificuldade de entender as coisas que tu não pode se meter no querer do outro? O querer do outro, tu fica com a tua vida e o outro fica com a vida dele. Por que tu acha que as tuas coisas, que as tuas escolhas são melhores que a dos outros, que a tua maneira de viver é melhor que a vida do outro? Então, hoje eu tô muito falante. Então é isso. Se vocês querem ler uma história bem legal que fala sobre... Fala mais coisas, sabe? Sobre a doença. Dá uma explicada. Tem muita... É um livro grosso assim, ó, parece que é grosso, né? Mas ele vai passar, ó, quando tu vê, piscou, acabou o livro. Porque ele é muito envolvente. Os livros do Marcelo César são assim, né? Eu acho que é isso. Essa história, a última chance, a história do Sérgio, que encontrou o amor com o Roberto. E é muito lindo esse livro. É muito... Vale muito a pena vocês entrar nesse mundo, sabe? Porque o amor não tá no corpo, o amor não tá no órgão genital, o amor tá na alma, né? É na alma, pela alma que a gente se apaixona. É isso. Ó, lembrando que não precisa ser espírita pra ler romance espírita, tá bom? Vou um momento pedinte, já que eu tô falante. Gente, se inscrevam no canal e deixa um like, tá bom? Eu fico por aqui. Beijo, beijo. Ó, não esquece, vamos ser felizes porque é de graça.